O tema da mensagem que eu quero pregar para você nessa noite é: não vai desistir. Olhe para quem está do seu lado e diga isso: não vai desistir. Amém? Desistir é algo que está fora de cogitação. Diga assim: não vai desistir. Queridos, Deus não chamou você para desistir. Diga assim: Deus não me chamou para desistir. Diga mais forte, diga: Deus não me chamou para desistir. Você crê nisso? Você não vai desistir. Esse é o tema que eu quero falar com você. Vamos orar. Pai, fala conosco hoje, que a Tua palavra alimente o nosso coração, nos enche de fé, nos posicione no mundo espiritual em um lugar de conquista, de vitória, de superação, de vencer. E a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, em nome de Jesus. Você não vai desistir. Queridos, o tempo não é algo tão fácil de se compreender. Diga assim: o tempo é difícil de se compreender. O mundo está muito apressado. O mundo, ele caminha para que as coisas aconteçam assim muito rápido. Um exemplo disso são os fast food. A maneira como se engordam os animais hoje para o abate. Aquilo que demorava um ano, em questão de dias, tem um frango lá na tua casa, prontinho para você comer. A velocidade das informações, hoje quase que remotamente, tão rápido nós recebemos notícias de coisas que estão acontecendo no mundo assim, quase que em tempo real. Então, quando enfrentamos o tempo, chegamos à conclusão. Qual a conclusão que nós chegamos quando nós enfrentamos o tempo? Está demorando, há anos eu estou lutando por isso. Quando nós enfrentamos o tempo relacionado às conquistas que precisamos ter, às vitórias que nós temos que ter, e quando nós começamos a lidar com essa questão do tempo, nós chegamos à conclusão: está demorando demais. Quantos já pensaram assim? Levanta a mão e diga amém. Está demorando demais. A gente diz: há anos eu luto por isso. Como é ruim lidar com o tempo, gente, não é fácil. Quem acha que é simples lidar com o tempo, não tem maturidade. Porque quantas vezes nós estamos lutando em fé por algumas coisas na nossa vida, e a conclusão humana que a gente chega a dizer: faz muito tempo que eu estou lutando com isso, ou por isso. Então o que acontece? Vem a decepção causada pela demora. Não é fácil lidar com essa questão. Quando nós estamos esperando e começamos a chegar a essa conclusão, que as coisas estão demorando demais, o que acontece? Vem decepção. A gente acaba se decepcionando e as coisas se tornam ainda mais difíceis. E nós começamos a dizer: diante de tudo isso, eu vou desistir. Por mais que seja apenas uma frase, você diz: eu vou desistir, eu não quero mais. Eu estou cansado de lutar por isso. E sabe, gente, nós precisamos que alguém, mesmo que a própria pessoa não acredite naquilo, mas a gente precisa que alguém venha para nós e diga assim: você não vai desistir. Às vezes a pessoa que está dizendo isso para você já desistiu, mas a gente precisa, nesse processo da demora, do tempo, da espera, de lidar com essas frustrações, nós precisamos que alguém venha até nós e diga assim: ei, você não vai desistir. E às vezes a gente olha para a pessoa e a própria pessoa já desistiu, mas às vezes Deus está usando alguém que desistiu para dizer para você que você não pode desistir. Você tem que aprender a lidar com essa questão do tempo. Por mais que seja só uma frase, isso precisa existir. Mas às vezes
é real e você quer desistir. Às vezes a gente só diz, eu vou desistir, mas lá no fundo a gente não quer desistir, a gente não vai. Porém, existem dias da nossa vida que essa frase é uma verdade: eu vou desistir, eu não suporto mais, eu não aguento mais, chega, eu vou desistir. E quando nós chegamos a esse ponto, sabe o que acontece? Levanta a sua mão aí, em nome de Jesus. Quando a gente chega a esse ponto, que o que você está dizendo é uma verdade, eu vou desistir, o próprio Deus se levanta para vir até você e dizer: você não vai desistir. Então o que você está ouvindo hoje aqui é o próprio Deus falando com você através da minha vida: você não vai desistir. Você pode aplaudir Jesus? Amém. Glória a Deus. Tudo bem, pastor, eu entendo que Deus está falando comigo, mas eu preciso de mais. Então eu quero, diante disso, te ensinar 3 coisas. Por que não desistir? Primeiro, diga comigo assim: eu não estou sozinho. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Como é bom ouvir isso, como é bom saber isso. Às vezes nós estamos em uma multidão, amigos, familiares, e nos sentimos sozinhos. Nós vivemos a época, a era, o tempo onde há possibilidades de estarmos próximos de quem amamos, dos nossos parentes, ainda que eles morem do outro lado do planeta da Terra. A gente liga o celular, faz uma ligação em vídeo, a gente tem a possibilidade de ter perto de nós a família, amigos, mas isso não nos impede, às vezes, de nos sentir sozinhos. Quantos entendem isso? Diga amém. Você já esteve em lugar rodeado de pessoas, tanta gente falando e tal, gente sorrindo, feliz, mas você estava lá, só de corpo, porque a sua mente e o seu coração estavam distantes. Como não desistir diante disso tudo? Pressões, o tempo, a demora para isso acontecer. Nós vivemos num mundo que as coisas acontecem rápido, mas existem coisas que demandam tempo, demandam processos, demandam acontecimentos que antecipam um propósito para ser revelado. Como lidar com isso? Você não está sozinho. Você precisa dizer isso para você mesmo, você precisa dizer isso para a tua alma, você precisa dizer isso na frente do espelho, praticar isso, dizer: ei, você não está sozinho. E olha o que diz a palavra do Senhor no livro de Salmos, de número 23, verso 4. Vamos ler o que diz. Salmo 20, Salmos 23, verso 4. Olha o que a Bíblia diz: ainda que eu ande pelo vale de sombra e morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O salmista, ele está usando este vale realmente era um vale que simbolizava a morte, mas a gente não vai entrar nessa questão de contexto em época que ele está vivendo e referência ao lugar físico que ele está se expressando, mas todos nós passamos por vales de sombra, de morte, de medo, de dúvidas, vales de isolamento, vales de dor, de escassez, de doenças, de problemas emocionais, problemas financeiros. Todos nós passamos pelo vale, mas olha a afirmação que o salmista está dizendo. Este salmo, ele é uma
oração. Este salmo é um monólogo. Ele está dizendo: ainda que eu tenha que andar por lugares que pareça que eu estou sozinho, lugares de dor, lugares de sofrimento, lugares que sejam intensamente difíceis, eu sei de uma coisa: o Senhor está comigo. Ele está dizendo para Ele mesmo: eu não estou sozinho no meio deste vale, o Senhor está comigo. Você precisa ter certeza disso, porque se você ter certeza disso, você não desiste. Está difícil, mas não estou sozinho. Eu estou chorando, mas não estou sozinho. Tu estás comigo. Aleluia. A tua vara, o teu cajado me consolam. Aprenda a dar direções para a tua alma, porque a tua alma, ela pode governar você com os seus sentimentos. Ei, escute isso. A tua alma pode governar você com os seus sentimentos. Queridos, nesses vales, a gente é roubado de nós mesmos, e somos roubados das pessoas que nós amamos. Somos roubados de sentar à mesa e agradecer a Deus pelo alimento. Somos roubados de sorrir para a pessoa que a gente ama, para os nossos filhos. Porque a nossa alma nos sequestra. É como se ela levasse a gente só para esse lugar de isolamento, de dor e de focar no que está dando errado, no momento que eu estou vivendo, na dificuldade que eu estou vivendo, aquele sofrimento. Mas o salmista está blindando o coração dele, quando ele está conversando com a alma dele. Ele está dizendo: este vale é um vale de sombra, é um vale de solidão, é um vale de morte, mas eu não estou sozinho aqui. Será que dá para você entender que você não está sozinho, ainda que pareça que Ele, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele está com você? E sabe de uma coisa? Se Ele está com você, você não precisa temer nada, porque Ele é o teu pastor e nada vai te faltar. Vai acontecer alguma coisa, Ele sempre faz, Ele sempre nos surpreende, Ele sempre dá um jeito, Ele sempre faz milagre, Ele sempre faz com que aqueles momentos mais difíceis da nossa vida se tornem em milagres inexplicáveis. Mas eu preciso aprender a conversar comigo mesmo, é dizer: eu não estou sozinho. Quando estou entendendo isso, diga amém. Olhe para quem está do seu lado e diga para essa pessoa: você não vai desistir. Agora levanta a tua mão direita, eu quero que você grite bem alto, por favor, eu quero te ouvir. Diga assim: eu não estou sozinho, tu estás comigo. Aleluia, glória a Deus. Existe mais um versículo que eu quero ler com você, pelo menos mais dois. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Quem achou, diga amém. Olha o que diz o verso de número 9: não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo, não atemorize, nem te espantes. Parece que Deus está falando com gente aqui. Eu vou ler de novo. Eu não te mandei? Esforça-te. Tem coisas que você precisa se esforçar para acontecer. Esse esforço fala também de atitudes que a gente não gosta de ter. Atitudes que é de reconhecer que estamos errados, que precisamos pedir perdão, aceitar correções na nossa vida. Não te mandei eu? Esforça-te. Você precisa se esforçar. Aí o texto continua dizendo: tem de bom ânimo. Você tem bom ânimo? Queridos, o dia que nós aprendermos ser para ter, nunca mais seremos infelizes. Não pense em você que se o seu salário dobrar hoje, você vai ter uma alegria eterna. A primeira coisa que você vai fazer é dar um jeito de gastar mais.
comprar um carro mais caro, trocar de celular e comer pizza mais vezes na semana. Agora, quando você descobre ter esse remédio para a tua alma, para o teu coração, ter bom ânimo, ou ser feliz para ter as coisas, aí sim, você não vai ser escravo de mais nada, porque ser feliz, ter alegria é uma escolha. Fala para o teu irmão, é uma escolha. Irmãos, rir, olha que interessante isso, para se rir, eu preciso ter dente? Sim ou não? Quer dizer que se acontece uma coisa boa na minha vida, eu só posso sorrir se eu tenho dente? Não, sorrir quem tem boca. Amém? Às vezes eu vejo gente que não tem dente sorrindo, gente que tem dente na boca, uns dentes lindos que custaram aí o olho da cara. Tem gente que está com um carro dentro da boca, gente, e um bom carro, ou que tem dentes naturais e não sorri. Está preocupado, não tem bom ânimo. E gente que não tem dente, rindo. Fala para o teu irmão assim: se você não tem dente para mostrar, mostra gengibre, irmão. Seja feliz, tenha bom ânimo. Isso é sério, você está rindo, mas isso é sério. Sorria mais, diga palavras para animar, para rir. A gente precisa rir mais. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Tenha bom ânimo, se esforça-te, não te atemorizes, nem te espantes. Agora olha o que a palavra está dizendo: porque eu, o Senhor, sou contigo por onde quer que andares. Porque eu, o Senhor, sou contigo por onde quer que andares. Por que você não vai desistir? Porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. Ah, mas me deixaram. Ah, mas eu fui mandado embora do meu trabalho. Ah, mas eu estou vivendo dias difíceis. O Senhor é contigo por onde quer que andares. O Senhor é contigo por onde quer que andares. É por isso que eu não desisto. É por isso que a gente continua. Porque o Senhor é conosco por onde quer que nós andemos. Mais um versículo, vamos ler. Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41, o verso de número 10. Olha que palavra: não temas. Por que eu não devo temer? Por que eu não preciso me assustar? Por que eu não tenho que ter medo? Porque eu sou contigo. Oh Deus, como a gente não valoriza isso. O ano, ele possui 365 dias. Quando é ano bissexto, acrescenta mais um dia. E na Bíblia, há pelo menos 366 vezes a palavra não temas. Para todo dia, quando o sol brilha, ou o dia que está nublado, a palavra está dizendo para você: não tenha medo, não temas. Mas por que eu não devo temer? Por que eu não... Tem coisas que são espantosas, coisas que são difíceis demais. Por que eu não tenho que ter medo? Olha o que a Bíblia está dizendo: porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha justiça. Você quer mais o que, querido? Ainda que todos te abandonem, se você tiver Ele, é o que basta. Que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, que eu perca tudo, só não quero perder a sua presença. Lembra do que Moisés está dizendo para Deus: Deus, nós vamos sair do Egito, mas eu vou deixar uma coisa bem clara para o Senhor: eu não saio daqui se a tua presença não for conosco. Você precisa entender isso, meu irmão. Você vai perder coisas na sua vida, você vai chorar por coisas na sua vida, você vai passar por coisas na sua vida, mas Ele está com você. O que você não pode perder é a presença dEle. Se a presença dEle estiver com você, o deserto floresce,
Se a presença dEle estiver com você, o peixe pula na rede. Se a presença dEle estiver com você, a bênção te alcança onde quer que você esteja. Por que você não vai desistir? Porque Ele está contigo, Ele te ajuda, Ele te sustenta, Ele te ajuda com a destra da mão dEle, Ele é o seu Deus. Aleluia! Tenha essa palavra cravada na sua mente, no seu coração. Tenha essa palavra para profetizar nos seus lábios: eu não estou sozinho, o Senhor está comigo. Aleluia. Você crê nisso? Não é fácil lidar com o tempo. O mundo que nós vivemos nos faz achar que as coisas precisam acontecer no amanhã, mas não acontecem. E isso nos faz às vezes ficar frustrados, mas nós precisamos aprender a lidar com essas questões. Estabelecer essa palavra em nós. Não vamos desistir, mas por quê? Porque o Senhor está comigo. A tua vara, o teu cajado me consola. 1000 pode cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido, porque Ele está comigo. Amém. E às vezes é necessário passar por coisas ruins. Tem fases da nossa vida que a gente quer pular, que seria mais fácil. Mas isso aqui é vida real, é ao vivo, irmãos. E acontece, e tem coisas que não dá para fugir. Mas quer saber de uma coisa? Passe pelo que passar, só não posso passar sem a certeza que Ele está comigo. Então levanta a tua mão e diga assim: eu vou passar. Irmão, pelo amor de Deus, fala forte. Vamos lá. Passe pelo que eu tiver que passar, só não vou passar sem o Senhor ao meu lado. Aleluia, glória a Deus. Dá um aplauso a Jesus aí, querido. Segundo, por que eu não posso desistir? Você não vai desistir. Segundo, ter os teus olhos fixos na promessa. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? O que Deus fala, Ele cumpre. Abra a sua Bíblia aí, quero que você leia comigo Números, Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, capítulo 23. Achou? Se você pode, sublinhe esse versículo na sua Bíblia, salve ele aí nas pastas do seu celular. Olha o que a Bíblia está dizendo: Deus não é homem, ponto. Ei, Deus não é homem, homem falha, homem ser humano. Aqui quando essa palavra homem está dizendo para a raça humana, não está se relacionando a sexo masculino ou feminino, homem, raça humana. Deus não é homem, Ele não mente, Ele não falha, Ele não erra, Ele não abandona, Ele não é moleque, Ele não é criança. Deus é Deus, Ele não é homem. Ele não promete e depois volta atrás. Ele não fala e esquece do que falou. Deus cumpre exatamente o que Ele fala. Quem está entendendo isso, diga amém. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura tendo Ele dito, não fará? Ou havendo falado, não cumprirá? Os meus olhos precisam estar fixos na promessa, porque Ele não é homem para mentir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu, pode esperar, porque a promessa está viva. O que Deus falou, Ele vai cumprir. Você pode levantar a sua mão e gritar e dizer, como uma atitude profética, e dizer assim: as promessas estão vivas, elas não morreram. Ah, mas estou vivendo um dia difícil. Ah, mas as coisas não estão boas para mim. Ei, a promessa
promessa está viva. Ah, pastor, mas o final de ano está vindo, não estou vendendo, as coisas não estão acontecendo, são dias difíceis na minha vida. Ei, a promessa está de pé, porque aquele que fez a promessa não volta atrás, não mente, não te engana. Ele é Deus, o que Ele falou Ele vai cumprir. Então não tire os teus olhos da promessa. Você pode aplaudir Jesus por isso? Aleluia. Aonde estão os teus olhos? Naturalmente é mais provável que os teus olhos estejam mergulhados no problema que você está vivendo. Ei, olha para mim. Provavelmente os teus olhos estão fixos, cravados no problema. E esse é o problema. Coloca os teus olhos na promessa. Você tem uma opção: ficar com o problema, ou entregar ele nas mãos de um Deus que tudo pode fazer. Escolha ter os seus olhos fixos no que Deus falou, no que Deus prometeu, no que Deus tem falado com você. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Josué capítulo 14. 2 livros para frente. Josué capítulo 14, a partir do verso de número 8. Ei, olha para mim antes de ler. Olha para mim. Nós vamos ler aqui a respeito de um homem chamado Caleb. Dos 12 espias, só 2 voltaram com um relatório sobre a terra prometida bons: Josué e Caleb. Caleb teve o direito de entrar na terra prometida, mas ele ainda precisava conquistar algumas partes do território que Moisés tinha falado: isso é seu. E o tempo passa, diga, o tempo passa. Fala assim para o teu irmão: o tempo passa, mas às vezes demora. E o que nós vamos ler é palavras de um homem com mais de 80 anos. Quantos anos? 80. Tem alguém aqui hoje que está presente no templo que tem 80 anos ou mais? Tem alguém? Ninguém. Olha o que a Bíblia, olha o que a Bíblia vai dizer a respeito de um homem de mais de 80 anos. Escute, vamos ler Josué 14, a partir do 8. Meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo, mas eu perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Olha que poderoso isso, céus. Naquele dia Moisés jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua herança, a ti e aos teus filhos para sempre, porque perseveraste em seguir ao Senhor nosso Deus. E agora, eis que agora o Senhor, como falou, me conservou em vida. Escute isso agora. Em vida, 45 anos, desde que o tempo em que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel no deserto. Eis que hoje estou com 85 anos. Versículo 11, olha o que ele vai dizer agora: e ainda hoje me acho tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Brincadeira isso, gente. Qual era a minha força, Gabriel? Então é agora a minha força, tanto para guerrear, como para sair e para entrar. O tempo passou, mais de 40 anos. Agora, o mesmo homem que tinha 40, agora está com 85 anos, está dizendo: a promessa está tão viva dentro de mim, hoje, depois de mais de 40 anos, da mesma maneira que ela estava viva quando Moisés falou para mim: vai lá espiar a terra, pisa nela, e onde pisar a planta dos seus pés o Senhor vai te dar. O tempo passou. Eu não sei o que Caleb foi fazer nesses 40 anos aí que se passaram, como que ele lidou com esse tempo, o que ele enfrentou, o que deixou ele enfrentar. Eu estou dizendo que a Bíblia está relatando aqui. Ele está dizendo que agora com 85 anos a promessa está viva dentro dele. Sabe qual é o nosso problema? Deixar a promessa morrer dentro de nós.
não conservar a promessa, não manter a esperança viva. Basta vir uma tempestade, basta vir um problema, basta ficar sem dinheiro, basta ficar desempregado, basta passar por uma pandemia, sei lá o que, e aí então a promessa simplesmente morre. E aí sabe qual é a desculpa que nós damos? Os pastores não são mais como antigamente, as igrejas não são mais como antigamente. Você se esquece de se pôr nesse pacote também. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não mudou. Deus não é homem para mudar. Ele não é menino. Um dia ele está de bom humor, um dia ele está de mau humor, um dia ele faz, outro dia ele deixa de fazer. Não, somos nós que precisamos aprender a lidar com algumas coisas da nossa vida que são difíceis, que demandam tempo, que são processos que vão nos amadurecer, nos elevar, nos colocar em um nível superior, num ambiente mais íntimo de Deus, mais próximos de Deus. Mas o que não pode mudar é a realidade da promessa dentro de mim. Eu preciso crer. O tempo passa, mas os meus olhos estão fixos nas promessas. Eu não me esqueci do que Deus falou, e desde quando eu me converti até hoje, eu ainda continuo acreditando que Deus cura o cego, que Deus cura o paralítico, que Deus ressuscita os mortos, que Deus não existe nada que Deus não possa fazer. Isso precisa ser uma realidade dentro de você. Ter os teus olhos fixos na promessa. O tempo passou, mas a minha fé está mais madura, a minha fé está num nível ainda mais elevado. Eu creio que Deus faz, eu creio que Deus muda, eu creio que Deus transforma. Passaram o tempo, ou passou-se o tempo, mas os meus olhos estão fixos na promessa. Essa deveria ser a nossa postura, essa deveria ser a nossa posição, para não desistir. Os teus problemas não podem ofuscar o que Deus falou com você. Os teus problemas não podem causar uma amnésia a ponto de você se comportar como alguém que não tem uma promessa de Deus. Cutuque quem está do seu lado e diga para essa pessoa: não se comporte como alguém que não tem promessa. Fica choramingando, quer resolver as coisas com as próprias mãos, quer dar piti. Vai orar, irmão. Por favor, ajuda aí. Se comporte como alguém que tem um Deus que está cuidando de você, que tem uma promessa sobre a tua vida. Quer chorar? Dobre o joelho, vai orar, fala com Deus. Aí você pode rasgar o teu coração, mas não se comporte como alguém que não tem promessa. Tem promessa de Deus na tua vida. Tem promessa de Deus para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos. Você recebe essa palavra no seu espírito. Você pode adorar, aplaudir, glorificar, crer nessa palavra. Oh, meu Deus! Olhe para quem está do seu lado aí e diga para essa pessoa assim: vá orar, irmão. Fala assim: as tuas preocupações não ajudam Deus. Diga assim: só há uma forma de você não atrapalhar o que Deus está fazendo. Fala para o teu irmão: vai orar. Eu vou encerrar. O terceiro ponto é, diga comigo, crer. Não tem como não pensar que estou sozinho se eu não caminho debaixo do crer. Não existe como ter os olhos fixos na promessa se eu não caminho debaixo do crer. Eu preciso crer. É uma chave. O que Deus quer fazer depende do que eu creio. Marta, Maria estão perdendo o seu irmão por uma doença. Elas solicitam a presença de Jesus, mas Jesus não vem. Olha o tempo. O senhor precisa vir agora, meu irmão está doente, e essa doença pode levar ele a óbito. Avisam Jesus com antecedência. Você já avisou Jesus com antecedência? Senhor, você está vendo aqui, ó. Quem já falou com Deus? Deus, o senhor não está vendo? O negócio aqui está ficando feio. Quem já falou?
Senhor, ou acho que é Salmo 70, apressa-te, Senhor, em me socorrer. Marta e Maria, eu posso ter errado no salmo aí, tá? Então se eu errei, perdoa. Eu não sou obrigado a saber da Bíblia inteira, versículo por versículo, não tenho essa capacidade. Ó, Jesus não foi. E aí depois que Lázaro morre, Jesus vai entender, gente. Lázaro está vivo, Jesus não vai. Lázaro morreu, Jesus fala, vamos lá. Eu não me lembro se foi Judas, se foi André, quem foi que falou para Jesus, o senhor quer ir lá para ser apedrejado, para apanhar? Não, vamos lá. Lázaro, meu amigo, está dormindo, eu vou acordá-lo. O que para você é um grande problema, para Deus é pequeno. Para Marta e Maria, Lázaro estava morto. Para Jesus, Lázaro estava dormindo. O que está parecendo que é o teu fim é só o início de uma nova história que Deus está escrevendo para a tua vida. Às vezes demora, às vezes ele não vem, às vezes a gente avisa ele com antecedência, mas não vem, Jesus não vai, Lázaro morre. Quando Jesus chega até Marta e até Maria, ele vai dizer, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11, o verso de número 40. Vou ler, diz assim: disse-lhe Jesus: não falei que, se creres, verás a glória de Deus. Quer ver a glória de Deus na tua vida? O que significa ver a glória de Deus? O que Deus está querendo dizer? Deus quer te surpreender com um milagre, irmão. Deus quer abrir as janelas dos céus, Deus quer abalar a terra, Deus quer fazer um negócio na tua vida, Deus quer fazer algo na tua vida que as pessoas vão falar: uau, o que é isso que está acontecendo? O que está acontecendo? E você vai dizer: é Deus fazendo a glória dele se manifestar na minha vida. Aquilo que para você pode ser um baita de um problema, um fim de uma situação, algo assim complicadíssimo, Deus vai descomplicar, Deus vai fazer, a glória dele vai se manifestar na sua vida. Imagina depois as pessoas indo até a casa de Marta, de Maria, para ver o quê? Para ver Lázaro. Cadê aquele que estava morto há 4 dias? Não, está aqui, ó, vivo, vivinho da Silva. O que aconteceu? A glória de Deus. Deus vai fazer coisas tão grandes nessa igreja, Deus vai fazer coisas tão grandes na tua vida, que as pessoas vão vir ver o que está acontecendo. E aí quando as pessoas vierem aqui para saber o que está acontecendo, sabe o que nós vamos dizer para ela? É a glória de Deus, é a glória de Deus na sua casa, é a glória de Deus na sua família, é a glória de Deus na tua empresa, na tua profissão, nos teus sonhos, nos teus filhos, é a glória de Deus na sua vida. Qual é a explicação? Como você conseguiu? É a glória de Deus, é a glória de Deus. Não tem explicação, é a glória de Deus. Mas eu preciso crer para isso acontecer. Sabe o que significa crer? Um dia, um grande alpinista, ele vai fazer uma travessia de um precipício enorme, de um grande cânion. Estica um cabo de aço, pega um carrinho de carriola. Todo mundo sabe o que é isso, né? Carrinho de mão, carrinho de carriola, e ele vai atravessar aquele precipício em cima de um cabo com o carrinho. Junta um monte de gente para ver. E alguém que está lá na plateia começa a dizer assim, ó: isso aí, você consegue, vai lá, eu acredito. Gritando bem forte. Aí aquele equilibrista parou, olhou e falou para ele assim: você acredita que eu posso atravessar daqui para lá sem cair com esse carrinho? Acredito, você é o melhor, você vai entrar para o Guinness Book, vai lá. Então se você acredita, vem cá, senta no carrinho. Aí, aí não é assim também, né? Você não crê?
Você precisa crer, irmão. O que Deus tem para você depende muito de como você consegue crer, caminhar em fé. Irmãos, Deus não é limitado. Para Deus existe alguma coisa demasiadamente difícil? Não foi isso que Ele disse para Sara, quando ela ouviu o anjo falando para Abraão: daqui 1 ano eu vou voltar aqui, você vai ser pai. E lá dentro da tenda ela riu, porque ela era estéril, ela já tinha passado pela menopausa, não podia gerar mais filho, o ventre de Sara já estava morto. Só que dali 1 ano, sabe quem nasce? Isaac. Naquele ventre que possivelmente estava morto, vai nascer milagre na área da tua vida onde existe morte. Vai nascer milagre aonde algo morreu na sua vida, porque para Deus não existe impossível. Você precisa crer. Tem alguém que crê aqui nessa noite, pelo amor de Deus? Tem alguém que acredita aqui? Faz barulho, grita, dá glória, aplaude, fica de pé, irmão.